Boa noite, pessoal. Esperando a galera conectar, entrar. Esperamos uns minutinhos. Fernanda, Oi, tudo bem? olá, boa noite. Boa noite. O pessoal está conectando. Vamos esperar só um minutinho, Fernando, para o pessoal e dar tempo para o Tá? pessoal conectar e entrar. Tá ok? Uhum. Aí o Gabriel, o Flávio, a Aline, pessoal prestigiando a gente. O Paulo. Paulo. O Paulo. Eu estava tentando fazer uma transmissão simultânea com o YouTube, mas eu não consegui. Então, infelizmente, como as outras lives, depois a gente sobe a gravação para o YouTube, vai ficar registrado, mas vamos, vamos lá. Ah, ok. Boa noite aí, pessoal. Galera entrando dando boa noite. Pessoal, vamos começando. E aí, quando a galera for chegando de novo, se alguém perdeu alguma coisa ou fizer alguma pergunta, a gente retoma o assunto e volta para falar a respeito disso. Ok. Para quem perdeu aí, nós começamos na. Aí, Gabriel, obrigado. Gabriel deu um joinha aí. Nós começamos na sexta-feira com uma série de lives. A Motrix convidou alguns parceiros, alguns amigos, para a gente estar tratando de alguns temas referentes a vantagens que você pode conseguir. Então, nós fizemos na sexta-feira com o pessoal da PowerTech Elevadores a vantagem de termos boas parcerias. Que falamos como é legal a troca de indicação e foi uma conversa muito interessante. Quem perdeu, depois vai estar a descrição aqui embaixo, vai estar o link, você pode assistir ou no IGTV ou no nosso YouTube, tem a gravação da live lá. Hoje estamos com o Fernando, arquiteta, e amanhã estaremos com o Flávio, e na quinta-feira vamos estar com o Isaac, né? Mas depois a gente fala das outras lives, vamos falar com o Fernando. Então nós vamos conversar com ela aqui a respeito da que vantagem você tem de contratar um profissional qualificado. Às vezes tem o diferencial de preço, às vezes é um pouco mais caro, mas o porquê você deve contratar um arquiteto, por que você deve contratar um engenheiro para fazer uma obra, uma reforma. E nós vamos conversar e provar para você que não é nenhuma desvantagem. Mesmo que você tenha um custo maior e você invista mais, mas vocês vão entender o porquê que é bem mais viável e bem mais importante e é só vantagem mesmo. Né, Fernando? Pode se apresentar, Fernando? Oi, boa noite. Eu sou a Fernanda, da Bolsari Arquitetura. Agradeço muito o convite do Eric e de umas próximas que poderão vir. Agradeço muito. E eu estou no mercado já há mais de 20 anos, mais de 20 anos de formada, com a Bolsari Arquitetura mesmo. Ela veio vindo aos poucos e tem uns 10 anos que eu estou com ela mesmo, desenvolvendo projetos, acompanhando algumas obras. E acho muito importante a gente estar falando sobre isso. Eu gostei muito e vamos indo na É, conversa. a gente teve uma boa oportunidade, pessoal. Recentemente que eu digo é o ano passado. Esse ano o mercado está um pouco confuso, um pouco bagunçado ainda, mas por coincidência já somos amigos. Conheço a Fernanda há um tempo, o Paulo. Mas no ano passado, numa determinada obra, num cliente, numa igreja, eu fui chamado para fazer uma análise do para-raio. Quando fui fazer a análise, eu detectei que todo o projeto estava defasado, teria que ser uma série de adequações. E quando eu pedi as plantas, falei, não, a planta não está pronta ainda, porque a Fernanda está fazendo as build. Aí quando eu fui ver, era a Fernanda mesmo, que fez todas as build, e depois, com as build dela em mãos, eu fiz toda a análise de risco e projeto, e o as build atual do para-raio do cliente. Foi bem interessante, né?
Mas então, Fernanda, para quem está chegando agora, vamos dizer grosseiramente que a pessoa vai fazer uma reforma, né? Por exemplo, derrubar uma parede de uma cozinha, ou fazer meia parede para colocar aquelas bancadas que dividem o ambiente do outro. Para quem é leigo, totalmente, para quem não é da área técnica, para quem está assistindo a gente, que é um cliente mesmo, para que a pessoa entenda por que ela deve chamar um arquiteto ou um engenheiro e não fazer do jeito que ela quer e tentar a sorte aí com o condomínio dela. Quando a gente fala em condomínio, a gente está falando em prédio, né? E hoje, Isso. quando a gente fala em tudo, vai precisar de um arquiteto ou de um engenheiro. A gente precisa ter a responsabilidade técnica sobre aquilo que a gente vai fazer. Hoje a gente não pode sair derrubando parede, não pode sair fazendo o que bem entende, mesmo porque a gente tem riscos, né? Muitos riscos de fazer o que quer. Então, o arquiteto está ali para planejar, para otimizar teu espaço e planejar o teu espaço. Então, e tudo em cima de regras, normas técnicas, assinando e se responsabilizando por aquilo. Então, quando a pessoa vem me procurar de início, eu vou dizer primeiro o que ela quer. Primeiro tem que conhecer a pessoa, conhecer o local, ver o que ela precisa efetivamente. Às vezes é uma coisa muito simples, a gente consegue ver fácil. Dependendo, a gente precisa de projetos, a gente precisa de projeto de estrutura, por exemplo. Eu preciso ver esses projetos existentes, quanto a reforma, né? Preciso ver esses projetos que estão ali, onde eu posso quebrar, o que eu não posso quebrar. Então, tudo vai... Evitar dor de cabeça futura, né? Evitar dor de cabeça futura. Então, é sempre muito... É o planejamento. A gente precisa de planejamento para aquilo e conhecer o cliente, as necessidades dele. É isso que a gente está precisando de início, é isso. Que nem, pessoal, só para vocês entenderem isso, a importância de ter alguém, inclusive alguém responsável pela obra. Um exemplo que eu dei, se eu não me engano, foi na live que eu fiz com o Eli, da Pleroma Energia Solar. Que eu dei um exemplo de um condomínio que era uma determinada obra que ia acontecer em N apartamentos, e o condomínio propôs que todos fechassem uma RT com uma única pessoa e depois deixassem um arquiteto lá à disposição para atender toda a obra do condomínio. E aí uma moradora falou, não, eu não quero, eu vou fazer com o meu profissional, eu conheço a pessoa e eu assumo a responsabilidade. E por fim, a pessoa não era um arquiteto, não era engenheiro, era um amador, e fez um furo numa parede, acertou uma tubulação de água, fez um remendo nesse tubo, tampou com a massa, deu acabamento, passou o gesso, pintou. Um belo dia, quando a moradora estava viajando, estourou esse cano, destruiu o apartamento inteirinho da pessoa e vazou água, danificou a sanca do apartamento de baixo, parte elétrica do apartamento de baixo. O prejuízo foi absurdo, sendo que por uma diferença boba, que às vezes a pessoa achou que estava poupando, e tomou um prejuízo muito, muito absurdo, né? Muito alto por isso. Falando ainda em condomínios, Fernanda, então vamos dizer que a pessoa está lá no apartamento, te chama e ela resolve fazer, por exemplo, um corte na horizontal numa parede, fazer troca de pontos, mexer em tubulação de água, coisas que às vezes o condomínio não permite, certo? Como que funciona isso? Você pode falar um pouquinho sobre isso com a gente? O condomínio praticamente ele não permite, é difícil, assim, quando é ponto de elétrica e hidráulica, ele até permite, vai depender do projeto, né, que a gente vai fazer e ver o que vai interferir com o seu vizinho de baixo. Sim. Com estrutura, tem muita coisa que o condomínio não vai deixar e que a estrutura não deixa também. Então, tem que ver o projeto. A gente tem que estar com o projeto em mãos de estrutura, de elétrica e hidráulica para saber o que você pode e o que você não pode. Tem às vezes alvenarias, que é a alvenaria estrutural desses condomínios novos, a alvenaria estrutural a gente não quebra. A gente não pode fazer isso. Corte na horizontal. Então, quando alguma coisa simples, você faz, mas na vedação. Quando é uma alvenaria de vedação, na estrutural você não faz. Pensa, para quem não entende isso, imagina o seguinte, uma parede que ela é inteiriça praticamente de baixo até lá em cima.
Então imagina que todos os apartamentos façam um corte na horizontal. E cortem, façam esse corte. Então você vai ter uma perda de resistência nessa parede do térreo até o 10º andar. Então abala totalmente essa estrutura, né? Impossibilita você de abala e feio mesmo, né? Rola por aí muito vídeo, o pessoal até faz piada, faz brincadeira, mas de prédios que vão ao chão por causa disso, né? Não, vai para o chão. A gente vê muito disso. Aconteceu no passado e acontece isso sempre. Então, É, eu não costumo quebrar muita coisa, não. Eu só quebro mesmo quando é o que pode mesmo, né? Em cima do projeto. é, certo. É isso, certo. Então vamos fazer esse mesmo paralelo para quem trabalha ou quem tem uma residência já, né? Então vamos dizer, no prédio você está amarrado à legislação do condomínio. Então o que o condomínio determina, você tem que aceitar. Eu quero trocar totalmente o ponto da minha tubulação de cozinha, tal. Por exemplo, não pode, e a pessoa tem que adequar, contratar um profissional e fazer um projeto que se encaixe nessas condições, certo? Isso, não pode, Já numa residência, você numa fala alguma coisa? residência. Não, estou falando de condomínio. De condomínio a gente faz de acordo com o que pode, né? Não pode sair Certo, quebrando tudo, não pode ir colocando a tubulação de esgoto onde não tem condição de pôr. Tem certo. que ir assim. Agora, Já vi, Fernando, o pessoal colocar dreno de ar-condicionado caindo dentro de tubulação de esgoto. Isso deu um trabalho, uma dor de cabeça. E aí fui verificar, não tinha RT de quem tinha feito, não tinha RRT, que hoje, enfim, até o CREA, o técnico, desmembrou, o CAL, hoje tem N documentos que podem validar um projeto ou uma obra, né? Mas depende de cada um, claro, né? Seguindo a sua responsabilidade, respeitando a sua responsabilidade. Mas vamos supor que a pessoa quer construir uma casa, ok? Ela vai construir uma casa e ela quer economizar o máximo possível, chamou com todo respeito, não menosprezando, mas chama uma pessoa aí qualquer que pode dizer que tem anos de experiência, a pessoa começa a construir o que o cliente manda. Faz uma parede aqui, derruba isso aqui, faz sem um projeto, sem uma... o profissional pode ter um conhecimento, mas não é qualificado. Então, o que na tua visão isso impacta já? Já estamos falando de uma casa que você não está limitado às regras de um condomínio. Sim, você, teoricamente, tem uma liberdade de trabalhar. Não. Quando a gente está com uma casa, um cliente chega com um terreno e, para mim, a primeira coisa que eu vou ver é o que ele está precisando. Quando a gente contrata o arquiteto, é para planejamento. Nisso a gente vai economizar em material, vai economizar o que você não quer gastar com o arquiteto. Se você não contrata um arquiteto, você vai perder, com certeza você vai perder dinheiro. Porque Sim. você vai construir o que você não gostou, porque às vezes aquilo que você quer não funciona. Então, na contratação do arquiteto, a gente primeiro pesquisa o terreno, estuda a viabilidade daquele terreno, o que pode e o que não pode ser construído naquele terreno com as regras de prefeitura, com a legislação da prefeitura. Às vezes a pessoa quer construir 4 andares e não pode. Então, tem um limite, tem limitações. Certo. Né? Depois desse estudo de viabilidade, a gente acertando a viabilidade com o cliente, daí vem o que o cliente deseja, as necessidades dele, o que ele está precisando. Eu quero minha casa com 3 dormitórios, 3 suítes, e, enfim. Ele dá o programa dele. E em cima disso a gente vai, e em cima da viabilidade que você fez, em cima das necessidades do cliente, aí a gente vai vir com os nossos estudos. Vou dar um exemplo para esse pessoal. Vamos supor que a pessoa chega e fala, eu quero uma casa assim, assim, assado, e começa sem esse planejamento. Trabalhei num projeto, deu muito problema, muita dor de cabeça por falta de projetos. Inclusive, a gente vai aqui falar sobre a importância do projeto em si, nessa nossa conversa com a Fernanda, mas para vocês entenderem. A pessoa achou que ia pegar todo o esgoto dela, ia lançar para frente, interligar numa determinada caixa e ir embora. Mas, na verdade, quando começou a executar a obra, a pessoa foi descobrir que, na verdade, a caixa era para o fundo.
ia desaguar esse esgoto numa caixa do cliente dos terrenos do fundo, de outra casa que não tinha nada a ver com a dela. E deu uma dor de cabeça, porque teve que pedir no meio da obra, teve que dar uma pausa na obra, negociar com o morador do fundo, vou ter que interligar o esgoto no seu, vou ter que entrar pelo seu terreno, o pessoal vai ter que ficar passando por dentro da sua casa. Então, todo um planejamento que pegou o cliente de surpresa, onerou o custo muito, atrasou o tempo de execução da obra, perdeu a conta de material, que ele havia feito uma estimativa totalmente errada de quanto ele gastaria de material, justamente porque ele não tinha um projeto, então não dá para contabilizar esse material, e foi só dor de cabeça, porque não contratou um profissional qualificado e não elaborou um projeto com antecedência. Você passa muito por esse problema, Fernanda? Essa parte de esgoto, de passar no terreno do vizinho, se você tem um planejamento, você nunca vai fazer isso. Se você tem um projeto, nunca vai acontecer isso. E aí é onde você entra com a tua economia, né? Então, às vezes a pessoa acaba falando, vou ter que gastar R$2.000 a mais, vou ter que gastar X a mais aí com o responsável técnico da minha obra, mas na verdade não é isso. Só o que você gasta de material, de tubulação, de escavação, de dor de cabeça, de atraso de obra. Às vezes a pessoa está contando que ela tem que entrar na casa dia tal porque tem que entregar outra casa ou alguma coisa parecida. Então, olha o problema, olha a dor de cabeça. Né? Então, não é uma coisa tão simples assim. Né? O projeto impacta muito, muito mesmo. Isso, na parte civil, que é o que a gente está falando, de civil, e de acabamentos também. Sim. A pessoa pega um acabamento que acaba sendo inviável, ou é um acabamento de não tem qualidade, a pessoa não conhece. Então, às vezes, o bonito, às vezes, a gente tem que pesquisar bem o que vai usar. Por exemplo, o cliente fala, eu quero aquele porcelanato de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1 metro. E aí contrata um profissional que não é qualificado, e aí só... Ele vai quebrar de peça, mas tem que saber quem que vai colocar esse piso para ele. E quebra mesmo. Então, já tendo um arquiteto, já tendo um responsável na obra, o arquiteto se encarrega de até... Como que funciona, Fernanda? Por exemplo, se você está numa obra e você percebe que um profissional que está participando ali, que não é seu funcionário, não é qualificado. Como é que você lida com isso de comunicar ao cliente, avisar que esse profissional não vai conseguir executar essa obra, que ele não tem competência técnica? Como é que funciona isso? Assim, o que você já viveu nesse segmento, nesse caso? Já aconteceu de pegar a obra, por exemplo, de contratar um empreiteiro, né, de confiança, por sinal. E ele cobrou barato. Ou ele fez pouco caso do cliente, enfim. E ele cobrou barato. E eu cheguei um dia na obra, vi que estava muito mal colocado. Muito mal feito o serviço. E eu cheguei, liguei para ele e falei assim, cadê você? Mas eu mandei uma outra equipe. Eu falei, que equipe que não é essa que eu chamei? Eu chamei você. Até hoje. Isso já tem um bom tempo e o processo está rolando. Nossa. Enfim, acabou indo para processo porque ficou ruim mesmo. E não o processo, o bom é que o cliente viu que não era por minha culpa, né? Porque a gente conversou muito a respeito. E hoje o empreiteiro, eu não converso mais com ele, não sei o que é da vida dele, o que aconteceu com ele, mas hoje meu pé é muito no chão na hora de estar contratando esses empreiteiros. Eu prefiro ainda chamar a construtora, mesmo que ela for menor, de confiança, que tenha seu engenheiro responsável, porque só empreiteiro dá dor de cabeça. A gente tem que estar lá, o arquiteto tem que estar contratado para estar lá full time, tem que estar direto lá. O que às vezes não é o caso, né? Você cuida do projeto, se programa para passar 2 vezes por semana a obra, às vezes, enfim. E a ideia não é você ficar lá ensinando o empreiteiro a trabalhar. Você tem que passar, é só verificar se o projeto está de acordo se a execução está de acordo com o projeto, né? Vamos dizer assim. Certo? Sim, eu prefiro estar full time na obra, acompanhando a obra, do que me contratar para ir uma vez por semana, porque vai dar problema. Não dá para deixar
empreiteiro cuidando da sua obra, não. A não É ser que mais seja complicado isso, né? mais complicado. E aí, falando já ainda falando de casas, de construção, o que não se enquadra com prédios, com condomínios, vamos supor que a pessoa resolve ampliar a casa, fazer demolição, interferir no projeto existente, no projeto real. Como que funciona essa questão? Qual a importância de fazer um as-built depois, de amarrar esse projeto de acordo com o que está lá no real, formalizar esse projeto e não contratar um arquiteto apenas para inspecionar a obra, para cuidar disso, mas sim a importância do projeto. Eu estou me referindo ao projeto papel, desenho, registrado, o que você tem, o que não tem, como ficou a obra depois. E não importa a disciplina do projeto, quer seja civil, elétrico, mas qual ao seu ver, essa importância do projeto antes, o durante e quando a obra termina também ter esse projeto revisado? Olha, é muito difícil. Quando você está com o estudo muito amarrado com o cliente, porque eu deixo o cliente assim, à vontade com os estudos. Assim, nós vamos discutindo o projeto até ele bater o martelo totalmente. E a gente vai fazer um projeto de prefeitura, um projeto legal, um projeto de prefeitura em cima desse estudo. Então ele sabe que a gente não pode ter muita modificação nesse projeto. Então lá na frente vai ter um modificativo, sim. Eu evito não acontecer e difícil acontecer, por sinal, assim. O modificativo acontece muito nos estudos. A não ser que, assim, quando é uma reforma, às vezes a gente pega uma reforma que aconteceu alguma coisa que teve que mudar, porque aconteceu no meio do caminho. Porque é uma reforma. Uhum. Mas você pega no caminho que não estava ali, que você não viu. Certo. Aí esse entra no modificativo de prefeitura também. Entra lá no modificativo no as-built. Pessoal, para quem entende esse termo as-built, né? Para você ter ideia, Fernanda, né? Às vezes são termos que acabam ficando no corriqueiro, no cotidiano da gente que é de obra, mas as-built funciona assim, pessoal. Geralmente, o que é adotado quando vai se fazer um projeto, a gente primeiro faz uma revisão prévia que a gente chama para aprovação. Então a gente põe no papel o que a gente quer, o que o cliente deseja, isso pode ter uma ou duas mudanças e vão ficando registradas as revisões. Então revisão 0, revisão 1, revisão 2. Aprovou o projeto? Ele vira projeto executivo. E o projeto executivo é o quê? Não mexe mais. A opção que o cliente tinha de falar, não põe essa parede aqui, muda essa tomada de lugar, era para aprovação. O executivo está na mão do pessoal de obra, o pessoal vai executar aquilo. É bom, é muito importante a gente sempre amarrar isso para não chegar na hora o cliente chegar, não, ó, muda isso, muda aquilo. E aí o executivo é só para executar o que está no papel. As pequenas mudanças que faz, por exemplo, a tomada era para estar a 70 centímetros de uma parede na outra, ficou a 80, por algum motivo, lá de uma estrutura, alguma coisa. Enfim, essas pequenas mudanças é o que a Fernanda chamou do as-built, que vai para a última revisão, que é o as-built, que é o que a gente entrega para o cliente, a revisão como foi construída. Então, como foi construída é uma última revisão. Então, como eu disse, são essas 3 etapas, né? Para aprovação, o executivo e o as-built, né? A gente, como arquiteto, a gente tem ainda antes do estudo, né? A gente tem a viabilidade do terreno, Fernanda, deu uma cortada no sinal, eu acho que eu perdi um pouco o que você estava falando. Voltou. Você estava falando que vocês têm uma prévia, que é a viabilidade, que vem antes do projeto para aprovação.
Isso, vem primeiro a viabilidade daquilo que pode, depois os estudos preliminares, todos os estudos de conversa com o cliente, sentando com ele para ver o que ele gosta, o que ele não gosta, o jeito dele viver, né, as suas necessidades. Aí entra os estudos, aí entra a prefeitura, que é aí entra o legal. Aí depois disso tudo aprovado na prefeitura, daí a gente entra com o executivo. Aí o executivo é todo o detalhamento, daí é muito difícil mudar, muda muito pouca coisa. Então, por isso que eu disse, pessoal, na hora de você reclamar e pedir para mudar a parede, mudar coisa, é para aprovação, virou executivo, já era. As poucas mudanças saem no as-built depois. Até uma situação engraçada que aconteceu com esse as-built, o pessoal aí do equipe Top Service, que eu vi que entrou aí, a Stephanie, o pessoal que está acostumado com o projeto, a Rocatec aí, contar uma situação engraçada aí, que pra gente, falar, o executivo, as-built, é comum. Eu estou participando de uma licitação, junto com uma empresa parceira, num órgão muito grande aqui em São Paulo, para fazer toda a revisão de para-raio, aterramento, projetos, são quase 2 anos de obra, é muito grande. E aí, durante o edital, começamos a fazer algumas perguntas, tal, lá tem as perguntas, e a pessoa disse assim, ó, vamos disponibilizar todas as perguntas que todo mundo fez com as respostas na página. Ele lançou uma página lá, um documento em Excel não, em PDF com as perguntas. E estava o nome da empresa que fez a pergunta e a resposta do órgão. A primeira pergunta era, no edital vocês dizem que tem que entregar o as-built. O que é as-built? Então, o nível de alguns profissionais. Né? Se está num edital desse porte e a pessoa faz a pergunta, o que é as-built? Vocês colocaram no edital a palavra as-built. O que é as-built? Explique melhor isso. Para você ter ideia que tipo de profissionais que às vezes tem no mercado. Não menosprezando o colega que deve ter feito essa pergunta, mas, enfim, é um princípio tão básico de uma obra, tão trivial da gente, termos que a gente diz no nosso dia a dia de obra, que tá no nosso cotidiano isso aí. Né? São termos, são palavras que, com certeza, se você contratar um profissional, como nós estamos falando aqui de contratar profissionais qualificados, profissionais que entendam do assunto, não dá para realmente você tem que ter esse bom senso de, numa determinada obra, entender que o profissional não é qualificado, não vai te atender e falar, ó, sinto muito, mas você não tem a qualificação mínima para cuidar do nosso projeto, para trabalhar com a gente e até melhor isso às vezes, né? Às vezes tem colegas, amigos que eu poderia estar indicando, por que você indica o ciclano, fulano, ó, para determinadas obras, tem pessoas que não dá para chamar porque você sabe que a pessoa não vai conseguir executar, né? Independente de ser amigo. Assim, como profissional, obra também, em cima de um projeto bem feito, né? Um projeto detalhado, um projeto que você vai no projeto você já identifica alguns problemas. Então esse projeto tem que estar bem feito. Eu prezo. Você está cortando, não sei se você está vendo isso. Picota um pouco às vezes também. Você está falando, picota e volta. Não sei o que, se é a minha internet aqui, se é o meu sinal, mas a net aqui é uma maravilha às vezes, viu? Mas enfim. Então, pessoal, pode fazer comentários, fazer perguntas. A gente já está aqui, parece que não, mas voou aqui, né? Nós estamos aqui em meia hora de conversa já, 31 minutos de conversa, então se vocês têm perguntas e colocações, a Fernanda estava falando dessa questão da documentação, da importância da legalidade, dessa questão de trâmite com a prefeitura, deu uma cortada, mas ela vai concluir o que ela está falando. Conforme vocês forem tendo sugestões, dúvidas, perguntas, podem colocando aí que a gente vai, ou pontos que vocês acham interessante que a gente toque aqui, que a gente fale a respeito, pode colocar aí que a gente já vai falar. Estava falando dessa questão da importância disso aí. Continua, Fernando. Com relação à prefeitura e à documentação, né?
acho que era com relação à Isso. documentação, o projeto em si é melhor você começar uma obra em cima de um projeto aprovado. Porque às vezes sempre vem uma surpresa da prefeitura. A gente pode fazer tudo em cima de super bem feito, em cima da legislação, mas para não ter problemas de um embargo de uma obra, de uma multa, é melhor você começar uma obra em cima de um projeto aprovado. Tá? E daí sim você vai ter toda a garantia de que você não vai ter problemas lá na frente também. Né? E me diz uma coisa, por exemplo, vamos supor que a prefeitura atrasa para dar um retorno, que a prefeitura enrola, segura a aprovação. Como que lida com isso, assim, nessa questão de a prefeitura está 3 meses lá, não dá um feedback, não dá um retorno? Como que o cliente pode não ter apuro nisso aí? Normalmente eu costumo estar sempre em cima dos técnicos da prefeitura, né? Então, assim, quando eu vejo que não vai ter problema nenhum, às vezes o cliente está afobado. Eu falo, olha, limpa o terreno, vai dando uma limpada, coloca a placa, mas evita subir a obra, mas já vai adiantando algumas coisas. Eu até deixo fazer isso. Mas normalmente eu fico muito em cima do técnico da prefeitura. E vou acompanhando, eu acompanho direto na prefeitura, né? Então veio o Comunix, está demorando para chegar um Comunix, por exemplo. A gente sabe que vai vir um Comunix. Então, esse Comunix está demorando, já estou lá na prefeitura. Por que está demorando? E normalmente eu vou muito atrás disso. Que tem prefeitura que demora muito mesmo. São Paulo demora muito. Aqui em Santo André, ele é um pouco mais rápido, mas também demora. E é assim que a gente vai, mas eu vou sempre no pé da prefeitura mesmo, que demora. Tá? Eu Hum. deixo, às vezes, tem cliente que já me pediu para limpar o terreno, eu deixei limpar o terreno, já deixei cortapume, coloquei uma placa, mas para subir não deixei, não. Não deixo, não. Eu espero a aprovação. Vamos fazer as Evitar o coisas direito. embargo depois da obra, né, Fernando? Você evita embargo, você evita multa. E é assim que tem que ser. Não pode deixar. Senão o cliente ele vai fazendo, né? Aí vem a multa, vai ligar para você e vai falar: pô, tomei uma multa. E olha, eu te avisei, não podia. E já aconteceu de cliente começar a obra sem aviso do projeto, nem tinha ido para a prefeitura ainda. Sim. Já aconteceu do projeto, está sendo feito o projeto, não ter ido para a prefeitura, e o cliente, sem avisar, estava iniciando a obra. Você fica sabendo quando você passa na frente. Ó, tem um pessoal aqui, o pessoal Equipe Top Service aqui fez um comentário. Galera, para quem não conhece o que é Equipe Top Service, está em fase de lançamento, já temos uma página no Insta, temos um canal no YouTube. É um grupo, começou aqui no ABC, de associação de profissionais. Então, o que é isso aí? Mais para frente, lá na página da Top, o pessoal responsável vai estar divulgando. Mas, por exemplo, a Motrix, ela se associou a esse grupo, certo? Então, esse grupo ajuda a gente a divulgação do nosso trabalho. O cliente tem acesso via aplicativo, via site, via página, quem é a Motrix, que projetos a gente já fez, que região a gente está atuando. O cliente pode, via um sistema, via um aplicativo, ver o histórico do andamento da obra dela. Então é um negócio bem interessante, acompanha a gente aí. Equipe Top Service no Insta e tem o canal Top Service no YouTube também. Tem muita live, vai ter vídeo. Amanhã, inclusive, o Jefferson da PWT Elevadores está lançando uma série de 10 cuidados que você deve ter com o seu elevador. Vai no ar amanhã às 10 da manhã, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram. Então é bem legal. E por que eu estou comentando esse negócio da Top Service? Porque essa questão dessa parceria, de fazer parcerias sólidas. Por exemplo, eu conheço a Fernanda me conhece, então se eu tiver que indicar um arquiteto, dependendo da obra X, eu posso indicar a Fernanda tranquilamente, que eu conheço a Fernanda, eu sei o histórico dela, eu sei que a gente não vai ter dor de cabeça, eu sei que a gente não vai ter trabalho, retrabalho, certo? E quanto mais parceria você faz com o profissional, melhor.
Porque não tem aquela briga, que o pessoal até brinca muito em obra, que engenharia e arquitetura tem uma rincha, né? O pessoal faz muita piadinha com isso, né? Porque, por exemplo, o arquiteto quer arrancar o pilar, o engenheiro não deixa, ou o arquiteto quer fazer uma janela aqui onde o engenheiro ia colocar o quadro de energia, e o engenheiro não quer trocar o quadro de energia de lugar. Então, até isso, esse relacionamento tem que ser sólido, tem que ser tranquilo, tem que ser conversado com calma, né? Então, esse tipo de atrito com outras disciplinas, você tem muito, Fernanda? Ah, tem, muito disso, muito disso. Mas, assim, normalmente, quando é residência, é mais fácil de você lidar, né? Quando você está falando de residência, assim, quando você está falando com o engenheiro elétrico, com o projetista de hidráulica, ele vai fazer o que o arquiteto. Eu nunca tive muito problema com, isso daí não é inviável fazer. É muito difícil não acontecer. Não aconteceu isso. Acontece muito quando a gente está fazendo algum outro tipo de cultura. O projeto de arquitetura. A gente tem que fazer isso. Tem que estar vinculando todos eles. Em residência, pessoa com cliente final, isso já é mais fácil de lidar, né? Da estrutura. O cliente está vendo a arquitetura mesmo, então é aquilo que ele quer, então a gente tem que saber também o que pode e o que não pode, né? Aí você quer colocar que nem você falou do pilar, né? Um pilar que não quer ele ali, a gente não quer ele ali, a gente tem que se virar e fazer com que ele não fique ali. A gente tenta. A gente tenta ver com ele. Reforça a estrutura, né? Reforça o vigamento, dá algum jeito, né? Tem que dar um jeitinho. Que o cliente também aprovou aquele estudo daquele jeito. A gente também não vai fazer alguma coisa que o arquiteto não vai fazer nada que não. Tem uns loucos, não vamos falar que não tem, né? Sempre tem. Mas o inviável não é tão inviável assim. Não A gente é. consegue. Mas desde que seja discutido previamente, não no projeto executivo, e sim lá na aprovação, né? Porque o arquiteto chega e fala, eu quero um vão livre de tanto, mas vai te falar isso na hora da execução é mais complicado, né? Tem que dar tempo do estrutural planejar isso, né? E na hora do estrutural ver até se não vai ter interferência com tubulação de esgoto do pavimento de cima, ou com a tubulação de elétrica, enfim, né? Tudo dá para resolver, mas tem que ser conversado com os bons profissionais, né? Aí o pessoal do Top Service Sim. comentou de novo, né? Que com a Top Service não tem esse tipo de problema, porque disponibiliza bons profissionais para o ramo. É isso aí, Top Service. A gente tem que fazer parcerias sólidas, parcerias que ajudem um ao outro, não só trocando indicação. A ideia não é virar uma barganha. Eu te indiquei, você me indica e tá tudo certo, né? Não é. E o cliente final também, ele tem que entender que a gente não é só o arquiteto numa obra, né? É muito difícil, eles já não querem contratar arquiteto, né? Então. Mas eu acho que a gente tem que falar o arquiteto e esse projeto de fazer um bom levantamento planimétrico do terreno, por exemplo. É bom fazer esse levantamento para você verificar o seu terreno mesmo, para você não ter problemas com divisa, com vizinho. Chegar para o cliente e falar assim, olha, era legal a gente fazer um projeto de estrutura. Entendeu? Eu acho que tem que ter esse projeto de estrutura. Vale a pena ter esse projeto de estrutura. Entendeu? Vale a pena. É interessante, Fernanda, porque assim, não é todo, tem arquitetos, inclusive, já passei por obras que o arquiteto quer meio que monopolizar, dominar tudo, e já essa visão é interessante, porque você aponta para o cliente os outros projetos que ele deve adquirir, mesmo que não sejam da sua disciplina, mas que o cliente entenda que isso vai trazer um benefício para ele. Né? O cliente quer um projeto diferenciado, ele quer um pé direito diferente, um pé direito bem alto, um vão livre muito grande. Né? O arquiteto entender e apontar, dá para fazer o que você quer, eu consigo desenhar, mas desde que alguém faça essa estrutura para gente. Ou então, eu quero um lustre hiper mega tal, quero isso, aquilo, tal, quero tudo elétrico. Entender que então a gente tem que pedir um aumento de carga para a concessionária, chamar alguém para resolver isso. Dependendo da quantidade de carga,
vamos colocar um trifásico aqui para atender melhor você, para não ter um consumo tão elevado de energia e assim por diante. É muito interessante e Sim. muito importante isso, né? Sim, por exemplo, você falou de lustre, por exemplo, você vai fazer um forro de gesso, enfim, depois você vai colocar um lustre super pesado, esse tem que ter reforço na estrutura, no forro de gesso. Já aconteceu em uma obra, eu cheguei um dia, eu vi o lustre sendo colocado, na verdade eu estava cuidando apenas de um projeto luminotécnico, né? A instalação não era minha. E eu fiz estudo luminotécnico, coloquei o que o cliente queria. Quando eu vi a pessoa colocando o lustre, era um lustre imenso, de cristal, em cima de uma mesa de jantar. E eu até apontei, falei, ó, tem que ter um reforço ali. Ah, não, o cara sabe. Beleza. No dia seguinte estava o lustre em cima da mesa, destruído. E o lustre, o cara deve ter pago, se eu não me lembro, em torno aí de uns R$1.500, R$2.000 no lustre. E não ficou 24 horas o lustre pendurado. Acontece. Obrigado, Rocatec, por acompanhar a gente aí. Rocatec deu um joia pra gente. Rocatec é uma empresa parceira da Top Service que faz projetos de incêndio. Como que é essa interferência em obras que você faz com projetos de incêndio? Como que é essa relação sua, Fernanda, de arquitetura com projetos de incêndio? Você aponta, você avisa o cliente que ele precisa fazer um projeto de incêndio, dependendo do porte da obra? Como é que é? O porte da obra, né? Numa residência mesmo você não precisa. Sim. De um projeto de bombeiro, né? Mas numa escola eu vou precisar de um projeto de bombeiro, num prédio eu vou precisar de um projeto de bombeiro. Salas comerciais, né? Salas comerciais. Obras comerciais, projeto de bombeiro. Então, é aquilo que eu falo, olha, eu preciso que a gente vai ter que chamar um projetista, um bombeiro, porque a gente precisa de um projeto de bombeiro, um projeto de incêndio, precisa ter isso, um AVCB, vai precisar do AVCB. Então, eu vou precisar contratar, vou ter que pedir para eles falarem, olha, ou vai estar no meu contrato, eu indicando lá que eu preciso desses profissionais, preciso desses projetos também, entendeu? Quando não é residência. Que residência... Rocha Projetos acabou de entrar, obrigado aí por prestigiar a gente, Rocha Projetos. Galera, dá uma moralzinha pra gente aí, dá um print da tela, e depois publica aí, marca a Fernanda e marca a Motrix para dar uma ajuda pra gente, para ajudar a divulgar nosso trabalho. Tá ok? A live vai ficar uns dias no ar ainda, mas... Opa, deixa eu ver aqui, o Rocatec fez um comentário. Estamos aqui para somar nessa parceria de sucesso. Aí, pessoal, quem não conhece, projetos de bombeiro, projetos de AVCB, Rocatec, muito 10, parceiro nosso há muito tempo. O AVCB, Fernanda, você tem muito problema de ter que apontar falhas no projeto, apontar com o AVCB vencido. A Rocatec é uma parceira nossa que desenvolve muito esse trabalho, mas como é que funciona essa relação, o projeto da arquitetura com o AVCB? Como é que funciona isso? Por exemplo, eu peguei uma escola uma vez em Santo André mesmo, divisa com Mauá, e eu vi que ali não ia passar. Falei, olha, aí eu vi que pediu o projeto de bombeiro, vi que estava desatualizado, que ele precisava fazer um novo AVCB, e eu logo vi que não ia ser aprovado. O bombeiro não ia dar o AVCB. Enfim, não fez. Embargou, parou? Parou, na verdade acabou entregando o imóvel, que era um imóvel alugado para um colégio. Ele acabou entregando o imóvel e não queria gastar, na verdade, porque era um imóvel alugado, tinha que fazer uma escada, a escada não ia ser aprovada, aquela escada, de jeito nenhum. Eu, como arquiteta, já vi que não ia ser aprovada, ele foi fazendo antes de me chamar, e fez uma escada porque precisava fazer uma escada, mas fez a escada de qualquer jeito, e eu falei, olha, nem o bombeiro aprova isso aqui, não passa. Chamei para fazer a AVCB, mas ele não fechou e, no fim, acabou entregando o imóvel, não ficou com a escola. Aí o Rocha Projetos fez um comentário que está cuidando de uma pequena edificação junto ao órgão, porém está tudo parado por causa da pandemia. Infelizmente aí, pessoal do Rocha,
é um problema, nós estamos com bastante coisa congelada, né? Mas se Deus quiser, logo, logo a gente está. Eu estou com o projeto parado também, não podendo entrar na prefeitura, o projeto está pronto para dar entrada na prefeitura, está parado. Santo André, agora eu vi que eles estão com algumas coisas online, então a gente pode dar entrada com o projeto online, mas depois se eu não consigo como que vai ser esse andamento a gente não sabe, mas por conta da pandemia está bem parado mesmo, com relação a essa Eu parte estou de com legalização. problemas chato na Enel de Santo André, uma fábrica, o cara pediu trifásico, ele vai mexer com umas bombas da Petrobras, as bombas estão para chegar semana que vem, e nem o trifásico provisório o cara ligou, já faz um mês. E falando que é por causa da pandemia, tudo agora é desculpa essa pandemia também, tem esse problema, né? E mesmo que não seja, o pessoal atribui a isso, né? Mas enfim. Com projetos, a gente está fazendo bastante projeto, não está parando, graças a Deus, Que bom, né? mas a atualização já aí vai ter que esperar, não tem outro jeito. São Paulo está parado, Santo André está fazendo online, e, enfim, não tem como ir para frente, né? Vai ter que aguardar mesmo. Então, às vezes os projetos a gente vai Aí andando. o Rocatec comentou aí que o pessoal está comentando já em fazer o lockdown na ABC. Absurdo, né? Não, não dá, gente. A gente tem que tomar os cuidados, tem que se prevenir, tem que se proteger, mas lockdown não é solução, porque o pessoal precisa de dinheiro, né? Para trabalhar, para comer, para pagar as contas, e não é tão simples assim. Mas enfim. Fernanda, a gente está em 47 minutos já de live aqui. Galera, se tiver alguma pergunta, alguma colocação, coloca aí, porque a gente vai estar caminhando para o encerramento. Que fechar em 60 minutos, eles derrubam a nossa live aqui. A gente falando ou não, a primeira live que eu fiz com o Eli quase que não deu tempo de se despedir, né? Mas enfim, pessoal, pode, se quiser, fazer nos comentários finais. Deixa eu voltar aqui se eu esqueci alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. JG Mão de Obra, obrigado por prestigiar a gente. Fala, Fernanda. Não vi nenhuma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. É mais comentários mesmo, né? O Rocha, a GLP, Electec, é isso? Se falei errado, me desculpa. Fabiana, Stephanie, Ana, Destaque Elétrica, o Alan. Não esqueci de nenhum comentário, não. Acho que não. Creio que não. É mais comentários mesmo, né? Que é um assunto meio que bem específico para a nossa área, né? Então acho que não. A não ser que a pessoa esteja começando agora mesmo para ter dúvidas mais pontuais, mas para quem já está um tempinho na estrada, a gente está falando de coisas que pertinentes, mas que o pessoal já conhece, né? É isso. Tá ótimo. Tá ótimo. Então, galera, olha só. Opa! Aí, ó, o Rocatec pediu para perguntar para você, aí, como nossa amiga arquiteta vê a falta do uso da RT em reformas dos condomínios. É que eu acho que você chegou atrás. Acho que ela comentou isso aí, por favor. Do que eu estou enxergando hoje, do que eu vejo, os condomínios não estão deixando RT, chamando para você providenciar. Pelo menos, eu faço bastante disso e não tem jeito, eles pedem mesmo. Eu não vejo, é muito difícil um condomínio deixar você iniciar uma obra sem ter essa RT. Ou a RT de engenharia, ou a RT do arquiteto. E o síndico tem autonomia, inclusive, né, para chegar lá, por exemplo, não é porque que às vezes eu já vi casos da pessoa começar uma obra sem avisar o condomínio, né, e o síndico tem autonomia de chegar lá, bater na porta, pedir para ver o que está acontecendo, e até paralisar a obra sem o uso da RT. Para quem não conhece, Fernanda, o arquiteto não emite RT. Qual o documento que o arquiteto emite? O arquiteto emite a RRT. RRT. Isso. Entendeu?
responsabilidade técnica, Opa. né? Ah, certo. É a RRT, não é a ART, que é de engenharia. De engenharia é anotação de responsabilidade técnica, né? O nosso não, é a RRT. Certo. Não é, Então, não é difícil, um projeto, a pessoa não pode simplesmente te chamar para ir fazer uma RT para um laudo, por exemplo, né? Para começar uma obra sem eu estar lá vendo o que, que é. Então, a gente tem que estar vistoriando. certo. Sempre. Bom, pessoal, chegamos aí a 51 minutos. Vamos encerrar. Obrigado, Fernanda, por esse nosso bate-papo aqui. Creio que foi interessante. O vídeo vai subir para o IGVT, o pessoal vai começar a colocar comentários. Obrigado, Rocha, aí, tá dando os parabéns para a gente. Se o pessoal, dependendo do comentário que tiver dos questionamentos que tiver no vídeo, a gente pode até gerar uma segunda live mais específica, né, Fernanda? A gente pode até tratar depois sobre assuntos específicos, se dependendo da demanda de perguntas ou comentário nos vídeos. A gente gera vídeos mais curtos até, não precisa ser um vídeo tão extenso, ou até a gente grava depois e posta, mesmo que não seja ao vivo, para responder as perguntas de vocês e para ajudar no que for possível. Quer fazer suas considerações finais, Fernanda? Por favor. Agradeço muito pelo convite, Eric, novamente. E pensem bem com carinho nos arquitetos, a gente tem um trabalho legal no planejamento, na sua otimização de obra, na sua execução de obra, e pensa bem bastante nos arquitetos e na hora de contratar eles também, na responsabilidade que a gente tem, e vale muito a pena. A gente o cliente sai ganhando muito. Muito mesmo. E agradeço muito mesmo. Muito mesmo. Obrigado, Fernanda. Obrigado vocês, pessoal aí que acompanhou a gente, que assistiu, que fez comentários, pessoal do Grupo Top Service. Como eu falei, é muito interessante essa ideia desse canal, que é o Grupo Top Service, onde vai estar a lista de clientes, lista de profissionais. Você pode procurar um profissional cadastrado, né? Possivelmente, Fernanda, quase certeza, Fernanda, eu não consegui abrir para ela exatamente o que é esse Top Service, mas depois você vai achar a Fernanda lá no nosso aplicativo também, é o aplicativo que você vai procurar. Arquiteta aqui no ABC, vai achar, vai encontrar a Fernanda. Começou tua obra com a Fernanda pelo Top Service, lá no aplicativo vai ter histórico de documentos, histórico de projetos, bem legal mesmo, galera, isso aí, tá ok? Para as próximas semanas a gente vai estar falando mais sobre isso, mas obrigado, vocês compartilharam, que assistiram, quem deu print e marcou Motrix Engenharia e Fernanda, valeu também. O vídeo vai estar no IGVT, vai estar no YouTube, então depois você compartilha para os amigos, para a família, para aquele colega que quer fazer uma obra, que está com alguma dúvida. E mais uma vez, os comentários a gente vai estar respondendo no próximo vídeo. Tá ok? Obrigado. Tchau, Fernanda. Obrigada.